A OAB São Paulo escolheu nomes para compor as listas para o 5º Constitucional para o preenchimento de 2 vagas de desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo. Professor Dr. Marcelo Figueiredo, professor de Direito Constitucional da PUC, aqui conosco. Professor Marcelo, muito obrigado por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Um prazer, Heródoto. Bom dia a você e aos seus ouvintes. Muito grato. Professor Marcelo, o que é exatamente o 5º Constitucional? Exato. Heródoto, o 5º Constitucional está previsto na nossa Constituição da República, Constituição Federal, no artigo 94. E ele diz que 1/5 dos lugares dos tribunais do Brasil, sejam eles federais ou estaduais, serão preenchidos por membros do Ministério Público e por membros da advocacia. Existem 2 requisitos que a Constituição exige para que essa lista seja formada, essa indicação. São 10 anos de carreira e, no caso dos advogados, o notório saber jurídico e reputação ilibada, ou seja, é preciso que essas pessoas que se inscrevem, vamos chamar nesse tipo de concurso que a OAB faz para os advogados, que esses advogados ou advogadas tenham 10 anos de exercício profissional comprovado, notório saber jurídico, você precisa ser um advogado reconhecido no seu meio, ou advogada, como uma pessoa realmente que tenha um conhecimento profundo do direito e, claro, não tenha nenhum antecedente criminal, moral, etc., que possa se tornar juiz. A novidade, Heródoto, nessas 2 últimas listas é que a presidente da OAB, a doutora Patrícia, incluiu 2 requisitos que são muito meritórios, mas que não estão na Constituição, que é a cota racial e a cota de gênero. Então, nessas 2 listas do ano passado e desse ano, nós vamos ter pessoas de cor negra indicadas e mulheres. Então, ela inovou, digamos assim, tanto que eu saiba, tenha conhecimento, São Paulo, como a Bahia também fez a mesma coisa, criou, digamos, um requisito que não é que é desnecessário, não está na Constituição. Não é necessário que isso seja feito, mas em razão, vamos dizer assim, de uma política afirmativa, né, para valorizar, digamos, a inclusão de juízes mulheres e negros ou negras, foram indicados nessas 2 últimas listas mulheres e negros. Agora, professor Marcelo, quer dizer, então, segundo a legislação, quem discordar pode, então, apelar para o Supremo Tribunal Federal e dizer que a forma é inconstitucional? Olha, existe essa possibilidade, né? Embora a gente tenha alguns precedentes do Supremo, não nesse caso, evidentemente, que afirme a necessidade do Estado brasileiro ter políticas afirmativas em todos os campos, né? Não só na educação, na saúde. Por exemplo, dou o exemplo das cotas em universidades, né? Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem cotas raciais e tem cotas socioeconômicas de 50%. Isso é muito polêmico, né? De um lado, você tem a necessidade de corrigir distorções históricas, né? Não há dúvida que o negro sempre foi discriminado no Brasil, etc. Mas você também tem o problema de, em algum momento, você atingir o objetivo da cota, ou seja, já ter aquele número suficiente de pessoas, tanto brancas como negras, e aí você tem que ter a coragem de retirar a cota, né? E isso é sempre muito complicado, né? Porque as pessoas se ressentem, né? Quando a política afirmativa, vamos dizer assim, chega ao fim, né? Professor, não seria o caso, então, de alterar a Constituição, fazer um projeto de emenda constitucional e mudar a Constituição prevendo isso? Seria interessante, seria interessante. Eu posso dizer, ó, que tem 2 posições aí. Você tem aqueles que entendem que a Constituição já disse o necessário, ou seja, que as pessoas, bastam que elas tenham competência técnica e não importa se elas sejam negras ou brancas, mulheres ou homens, e você tem a outra posição que é insuficiente ao conhecimento técnico, tendo em vista a falta de
pessoas negras e mulheres em cargos públicos no Brasil, né? Se nós temos uma população majoritariamente mestiça, nós teríamos que ter isso refletido no serviço público em geral. E não é isso que acontece. Me parece que essa sua sugestão é bem interessante, de uma emenda constitucional que venha a contemplar cotas. Agora, é preciso que o Congresso amadureça esse pensamento e pense bem que tipo de cota. Porque, veja, nós temos, por exemplo, cota socioeconômica, digamos, a pessoa não é pobre. Então, não importa se a pessoa é negra ou branca. Se ela é pobre, ela tem dificuldades de acesso na sociedade. Então, tudo isso tem que ser discutido pelo Poder Legislativo, né, o poder do povo, para que a gente tenha a melhor cota possível, vamos chamar assim, né? Agora, professor, uma vez estabelecida a lista, então, todos os advogados votam? Todos os advogados inscritos no Conselho, não os advogados. Eu, por exemplo, não sou do Conselho, não voto. O que ocorre é o Conselho da OAB, que é eleito na eleição da OAB, que é digamos, é a diretoria da OAB e o Conselho, eu não me recordo o número, mas vou chutar, sei lá, são 100 pessoas, enfim, do interior de São Paulo também, são os conselheiros da OAB que votam nessa lista. Então ela é uma lista que sextupla, que vai para o tribunal e ele torna a lista tríplice e o governador do estado nomeia esses juízes. Então é um processo de 3 etapas. 3 etapas. Professor Marcelo, muito obrigado pela sua gentileza. Nada. Um grande prazer, um bom dia para você e seus ouvintes. Obrigado. Professor Marcelo Figueiredo, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, está aí explicando de uma maneira também clara, fácil para a gente poder entender, né? Quinto Constitucional, o acompanhamento e tudo mais, haja vista que faz parte aí do nosso direito, né? E nós temos que ir aprendendo com eles.